Olá, boa noite a todos. Hoje o tema da palestra é evolução espiritual e autoconhecimento, né? E eu escolhi esse tema, né, porque muitas vezes eu vejo que algumas pessoas próximas a mim, elas têm uma certa, não sei bem dizer a palavra, mas tem um receio de entrar nessas questões de autoconhecimento, né? De olhar para si, de repente fazer terapia, alguma coisa assim nesse sentido. Mas enfim, isso me chama muita atenção porque não são poucas pessoas, né? É um número bem considerável, pelo menos na minha percepção. E aí, falei, bom, o que eu vou falar essa semana, né? Eu pesquisei e falei, bom, vamos para esse tema, que esse tema é interessante, né? Não se cansa de falar. Mas vamos lá, né? Evolução espiritual e autoconhecimento, né? O que é, né, evolução espiritual? O que seria uma evolução espiritual? Primeiro que, né, tendo por base, né, o conhecimento de que nós somos seres espirituais, né, e apenas estamos encarnados no planeta Terra, passando por experiências, né, essas experiências, né, elas deveriam, né, nos fazer evoluir, né, evoluir em conhecimento, autoconhecimento, conhecimento universal, enfim. Mas o que a gente vê o que é, né? Que essa evolução ela está meio estagnada, né? Não é todo mundo que está indo atrás, mas uma evolução que é muito nítida, né, é a evolução tecnológica. Isso indiscutivelmente é, né, notável, né? Nos últimos anos aí, sei lá, 30, 20 anos de evolução, a tecnologia ela vem evoluindo num nível muito alto. Porém, né, a evolução individual, né, o autoconhecimento e a evolução espiritual, ela não acompanha essa mesma velocidade, pelo menos na minha percepção, né? Infelizmente, porque de acordo com o que temos de informação, né, de fácil acesso, né, com a internet, pesquisas, né, que a gente pode fazer aí no Google, por exemplo, nós podemos acessar vários tipos de informação, mas sempre tomando cuidado que com os tipos, né, de fonte que a gente vai atrás. Mas por quê, né? Porque às vezes, né, nem tudo que a gente vê na internet, né, é real, é verdade, né? E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Né? Primeiro que isso vai nos afetar de certa maneira, que isso pode direcionar o rumo da nossa evolução para um caminho que não deveria ser, né? Um caminho meio torto. Que já dizia Jesus, né? A verdade vos libertará. Então, né, é desse conhecimento que nós devemos ir atrás, né? Mas evolução espiritual e autoconhecimento, eles caminham junto? De certa forma, sim. Porque se Jesus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Isso eu repito, eu já disse outras vezes e repito, isso não quer dizer que, né, nós devamos personificar Deus,
né? Isso é uma outra questão, mas é algo muito mais profundo, que de acordo com as coisas que a gente vai lendo, estudando, a gente vai vendo que não é bem por aí, né? Que, né, nós somos filhos de Deus, mas comparando em evolução espiritual, estamos bem longe ainda, né? Mas o que eu quero, né, dizer hoje? Né? Qual a importância da evolução espiritual? Né? Qual a evolução do autoconhecimento? Na minha opinião, é o que nos norteia. É simplesmente é o nosso norte. Né? É a luz no fim do túnel. Porque se nós, hoje em dia, né, e no nosso passado, isso levando em consideração, né, que nós somos seres reencarnacionistas, que nós passamos por vidas e vidas para termos essa experiência humana, essa evolução ela vem se agregando, né, somando. Porém, a cada encarnação a gente passa por um processo de esquecimento e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. Porém, né, existem situações na nossa vida, né, que podem ser chamadas de situações gatilho, que despertam algo que nós já temos, né, algumas questões dentro de nós, né, como o medo, por exemplo, o medo de altura. Né? Eu lembro falando de mim agora, eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu não tinha medo de altura. Porém, né, 20 e poucos anos, antes dos 30 anos, eu subi eu estava viajando sozinho, e aí nessa viagem tinha um mirante, e o mirante, né, tinha que subir por uma escada e tal, e aquilo começou a me dar um certo desespero. Falei, nossa, como assim? Eu nunca tive isso. Né? Mas talvez naquela situação eu tenha despertado, né, uma situação gatilho que despertou uma lembrança de uma vida passada, e isso fez com que aquele medo de altura ficasse por um bom tempo, né, constante ali durante a minha encarnação. Isso já passou, graças a Deus. Né? Consegui até fazer outras coisas que foram bem mais desafiadoras e consegui fazer de uma maneira mais tranquila. Não totalmente zerado, mas muito mais tranquilo. Enfim, o que eu quero dizer, né? Que esse tipo de situação é comum, né? Às vezes tem uma situação gatilho que aquilo desperta em você e você não sabe de onde veio. Fala, nossa, mas eu nunca tive isso, de repente tive, né? Tem uma teoria, né, que eu estudei psicoterapia reencarnacionista, e aí, em determinado momento da sua vida, você desperta uma questão sua. Por exemplo, essa minha de medo de altura. Né? E na psicoterapia reencarnacionista, eles acreditam que, né, naquele momento que eu despertei essa sensação de medo, pode ser, né, que esteja associada a uma outra encarnação minha, em que, por exemplo, eu possa ter morrido né, caído de algum lugar alto e desenvolvido esse medo de altura. Olha que interessante, né? Então, tais questões como medo, né, elas estão aí na nossa vida realmente para que a gente consiga sobrepor, né? E não fique paralisado, porque o medo é isso, né? É a paralisia que nos dá perante alguma situação, né? Muitas vezes em questões específicas, né? A gente fica paralisado e não consegue sair dali, né? Comigo foi essa questão do medo de altura. E naquele mirante eu fiquei travado durante algum tempo ali, tipo, falei, meu, como é que eu saio daqui, né? Como, tipo, não vai pra frente, não vai pra trás. E aí o medo, ele te paralisa, né? E essa é a questão da evolução, né? Conhecer, né? Nem sempre a gente vai saber exatamente, né, quando foi que despertou, né? Por que a gente tem um medo específico.
Mas, né, se a gente for atrás, a gente consegue identificar muita coisa, com certeza. E aí, essa questão, né, do autoconhecimento e a evolução espiritual, elas caminham junto exatamente por isso. Porque a gente tem que destravar alguma coisa na nossa vida atual, né, para que essa evolução continue. Ah, mas como assim? O que foi? Eu tenho medo da Terra, sendo espiritualista, tenho pavor. Como assim? Não entendi. Tenho medo da Terra. Da Terra do planeta? Bom, enfim. Então são questões que caminham lado a lado, né? Então, falando de importância, qual seria a importância da evolução espiritual e do autoconhecimento? Ah, de estar enterrada. É tipo uma claustrofobia, né? É, essa questão eu já não sei se é o seu caso, né? Porém, né, eu já tive tanto agora lembrando, acho que foi no curso de psicoterapia reencarnacionista, a gente fez um tratamento com uma pessoa e ela tinha sido enterrada viva. A gente não conseguiu ver exatamente por que ela foi enterrada viva, mas ela, né, estava presa dentro de algum lugar que ela não conseguia se mexer. E aí veio essa, né, começa a vir a fobia, né, e a pessoa começou a lembrar, né, do porquê do medo dela, de claustrofobia, que no caso dela foi aquele. Né? Não que todo mundo tenha a mesma raiz, mas, né, pode ser, pode ser. Enfim. E o que eu queria dizer também da questão da tecnologia, né? Muitas vezes a gente fica preso na tecnologia de uma maneira que nos atrapalha. Ah, mas a tecnologia ela pode ser boa? Com certeza ela pode ser boa, né? Porém, né, a gente não pode ficar também dependente da tecnologia, né? Por exemplo, hoje em dia a gente praticamente não vive sem smartphone, né? Smartphone já tem, né, tanta coisa dentro do smartphone que a gente utiliza, desde aplicativo a tirar foto, né? Tem as câmeras, né? Antena GPS. Mas por que eu estou querendo dizer isso, né? Porque muitas tecnologias que a gente hoje utiliza de uma maneira tão singela, né, tão de boa, né, muitas vezes elas foram, né, desenvolvidas por conta de tecnologia bélica, como o GPS, por exemplo. Né? O GPS é um sistema, né, de posicionamento global americano, que era utilizado, né, provavelmente eles já devem ter outro tipo de sistema que é muito mais evoluído, porque eles abriram os satélites para a população usar. Mas aí tem, né, esse é o GPS é americano, aí por exemplo tem o sistema russo, tem o sistema japonês, chinês, tem vários outros sistemas, né? E a gente fala do GPS como se fosse uma coisa só, né? Mas não, vários países têm essa tecnologia. Mas o que eu quero dizer é que, né, a tecnologia do GPS como a tecnologia de telecomunicação, né, de comunicação móvel, também foram feitas, né, desenvolvidas, né, por conta da tecnologia bélica. Você está ali na guerra, eles precisavam conversar com o comando e conversavam ali através de um rádio de duplo duplo canal, né, de duas vias, né, porque é um rádio de emitir um sinal e um outro rádio para receber sinal, que é no caso dos smartphones hoje em dia, né? Eles são de duplo canal. Hoje em dia já está muito mais evoluído, com certeza, né? Porque os primeiros rádios ele era de canal único, então você tem que apertar o botão, mandar a mensagem, soltar o botão, né? E esperar receber a mensagem. Então é uma via só para receber e mandar.
né? E a tecnologia dos celulares e dos rádios, né, mais modernos eram de 2 canais, que recebiam e mandavam ao mesmo tempo, né? Não precisava ter esse delay. E a tecnologia, ela está muito avançada, né? E a gente utiliza para se comunicar com as outras pessoas, né? Telefone, fazer ligação, hoje em dia nem tanto, né? Mas fazer videochamada, WhatsApp, mandar mensagem de voz, mandar foto, tudo a gente consegue fazer pelo WhatsApp, né? Porém, mas vocês já pararam para pensar que isso também pode ser uma maneira de nos atrapalhar? Por que eu estou falando isso, né? Porque a evolução espiritual, a evolução do ser humano, né, ela vem, por exemplo, o Homo sapiens existe há cerca de 200 mil anos, né? Então imagina, nós estamos vindo aqui na Terra, reencarnando na Terra, mais ou menos esse tempo. Tem pessoas aqui que estão no planeta que vêm há muito mais tempo atrás, né? Tem gente que vem desde a Atlântida, da Lemúria, então tem muita gente de épocas muito mais antigas. Porém, né, por essas questões, né, a gente não consegue evoluir, a gente fica paralisado, né, muitas vezes por conta do medo. E aí a gente não evolui. A gente não quer acessar essa informação que está dentro de nós, né, de que gerou algum trauma. E aí esse fato da gente não acessar, de não querer acessar, né, essas questões, faz com que a gente paralise na evolução. Né? Eu acabei atropelando aqui uma coisa ou outra, né? Mas a gente paralisa. E aí também outra coisa que nos atrapalha, nos paralisa na evolução, são essas tecnologias. Que, por exemplo, né, a gente está muito dependente do smartphone e aí a gente fica se comunicando por WhatsApp, por exemplo, né, e-mail e tudo mais. São coisas, né, que a gente depende de um aparelho para se comunicar, né, se comunicar com alguém à distância. Porém, na evolução espiritual, né, tem uma questão também chamada, né, mediunidade, que todo mundo tem, né? E a mediunidade, ela também foi evoluindo, né, com o tempo. Por exemplo, né, praticamente hoje em dia não existe mais médiums, né, mecânicos, né, que apenas reproduzem, né, a mediunidade, como psicografia, por exemplo, né? Apenas ele se dispõe ali, se concentra e a mão vai escrevendo sem o médium ter muita consciência do que ele está escrevendo, que aí depois ele precisa até ler o que ele foi escrevendo. E aí na evolução, né, o médium hoje em dia não, ele recebe a informação, né, às vezes através da mediunidade, né, da aproximação de um espírito, por exemplo, ou através de uma canalização, né, que aí é telepatia. Dessas duas maneiras, né, hoje em dia, né, o médium está consciente. Então ele sabe o que ele está recebendo. E aí ele vai escrevendo. No caso da mediunidade, né, ele precisa de uma aproximação de um espírito. Então o espírito ele se aproxima, o espírito desencarnado ele se aproxima. E aí precisa ter uma certa conexão, né, de proximidade para conectar, né, o médium ao espírito para que ele consiga escrever, por exemplo, né? Psicografar uma carta, um livro, né? E aí também com a evolução, né, a gente não precisa mais dessa proximidade, né, mediúnica. A telepatia ela já consegue fazer isso. Então, daqui da Terra, né, a gente pode se comunicar com seres do espaço, por exemplo, né? Tem muita gente que, né, foi desenvolvendo a telepatia e conseguiu receber mensagens dos arcturianos, por exemplo, né?
David K. Miller escreveu aí alguns livros. Outras pessoas escreveram textos de Ashtar Sheeran e outros seres intergalácticos, né? Que não necessariamente eles precisam, né, estar próximos para mandar essa mensagem. Até porque, né, são seres muito evoluídos, por exemplo, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão. E esses seres são seres de quinta dimensão, sétima dimensão. Né? Dizem que os arcturianos eles são seres de sétima dimensão e eles se comunicam a partir da quinta dimensão. Então o ser, né, o médium ou o telepata, para receber essa informação, ele precisa estar conectado com eles na quinta dimensão, ou seja, a sua vibração pessoal precisa estar numa vibração muito mais alta do que a terceira, essa comum que a gente ainda vive hoje. E aí também entra a importância. Mas por que essas pessoas, só algumas pessoas recebem informação? Porque elas estão vibrando num padrão mais alto. Ou seja, não é todo mundo que está vibrando numa quinta dimensão, por exemplo. Então, a pessoa que não está vibrando na quinta dimensão não consegue se comunicar, por exemplo, com os arcturianos. Né? Por quê? Falta de sintonia. Né? Aquela questão do rádio. Né? A gente tem que sintonizar o rádio para escutar uma certa estação. Então, na terceira dimensão, a gente só vai captar coisas dessa dimensão, de dimensão mais baixa. E aí, para captar, né, seres mais evoluídos, de uma luz maior, o ser, né, o médium ou o telepata, ele também tem que estar nessa vibração para conseguir ajustar a sua frequência, né, e a sua afinidade para que isso ocorra. Isso é física. Né? Não existe milagre, né? E como é que isso, né? Como é que a pessoa consegue vibrar alto? Trabalhando suas questões, autoconhecimento. Olhando para si, ele começa a conhecer questões universais. Né? Assim é embaixo como assim é em cima. Né? E quem já leu o Kybalion com as leis herméticas, as leis herméticas nada mais são do que as leis universais de vibração, causa e efeito, né? Causalidade, não casualidade, né? Casualidade praticamente, na verdade, não existe, né? Existe causalidade. Tudo tem a sua causa. Então, para que a gente consiga vibrar, né, em dimensões superiores, nós precisamos dessa evolução espiritual com o autoconhecimento. Olhando para si, quebrando padrões, né, tanto os padrões pessoais e muitas que, né, normalmente são padrões aprendidos, né, da nossa família, da nossa sociedade, padrões que a gente apenas repete porque aprendeu que é assim. Né? Se eu falar para todo mundo desenhar aqui uma casinha, como é que ele vai desenhar a casinha? A maioria das pessoas, não todo mundo, né? Não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas, incluindo eu, vai fazer aquele quadradinho, né? Telhadinho, o chaminé e saindo fumacinha. Isso é um padrão. Outro dia eu estava assistindo, não sei o que eu estava assistindo, e apareceu um comercial da Amazon. Tô até lembrando agora das imagens. E aí era uma festa fantasia de sei lá, jacaré, era alguma coisa assim. E aí, se eu não me engano, era o pai, ele tinha feito a sua própria fantasia. E todo mundo não, né? As outras pessoas estavam lá com uma fantasia mais feita, né, por outra pessoa, de melhor qualidade, digamos assim, mas foi uma fantasia comprada.
E o pai, ele estava usando uma fantasia que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. E aí a família recriminou ele. E aí fizeram com que ele comprasse uma fantasia para usar na festa, para todo mundo ficar igual. Ou seja, padrão. Então esse tipo de comercial está recriminando que você sendo diferente, fazendo as suas coisas da sua própria maneira, é errado. Mas não é. Esse é o certo. Se cada festa, cada um estivesse da sua maneira, isso seria muito mais bonito, muito mais autêntico do que tá todo mundo padronizado. Né? Então esse tipo de propaganda, né, propaga um tipo de conhecimento, um tipo de padrão de comportamento que é terrível. Terrível. Onde está a nossa, né, autenticidade, nossa autonomia para criar, desenvolver? É errado? Imagina, de jeito nenhum. Esse é a melhor coisa. Isso faz parte da nossa evolução espiritual, do nosso autoconhecimento. E a propaganda está lá, né? Falando que isso é errado. Você tem que comprar lá na Amazon e andar igualzinho todo mundo. Eu li aquilo e falei, mentira, que isso ainda existe, né? Não assisto tanta televisão assim, mas, né, eu vi uma propaganda, acho que nem foi na televisão, acho que foi no YouTube. Mas enfim, é isso que a gente tem que quebrar. São esses padrões, né? Mas para quebrar tais padrões como esse, a gente precisa olhar para dentro e identificar isso. E a gente só começa a identificar isso, né, quando a gente vai estudar, vai atrás, vai ler, né, livros de autoconhecimento, como os livros do Hamed, né, Joana de Ângeles, com questões psicológicas profundas, né, comportamentais, que lá nos livros parece que eles estão dando tapa na gente o tempo inteiro, porque ele falou, nossa, se você começar a ler esse tipo de livro e pegar esse conhecimento e olhar para você, né, muitas vezes a gente faz isso com outro, né, fala, nossa, fulano faz isso, né, mas e você? Né? Ah, eu faço isso também. Então a questão é essa, pegar esse tipo de livro, adquirir conhecimento, né, refletir e se conhecer. Nós temos muitos padrões, muitas crenças que precisam ser quebradas, né, para que cada um, né, consiga evoluir por si só. Não que a gente não precise de terapeuta, não é isso que eu estou querendo dizer. O terapeuta, ele está ali exatamente para nos mostrar, né, nos fazer pensar, né, sobre as nossas questões. Que é muito válido, com certeza é muito válido. Porém, a gente, né, nem todo mundo tem condição de pagar psicólogo ou fazer terapia holística, né? Mas muitas vezes a gente tem uma capacidade de comprar um livro no sebo, ir atrás desse tipo de livro no sebo, né? Comprar um livro usado, trocar um livro com alguém, né? Então, tudo vai do nosso esforço para que essa evolução espiritual ela não se interrompa. Né? Ela pode diminuir de velocidade? Com certeza, que continua sendo válido, né? Porque tem muitas questões que nos pegam de uma maneira que você fala, meu Deus do céu, tô levando uma surra do livro. E aí eu já falei aqui em outras lives, né? Tem um livro, O Medo da Vida, que eu ainda tô lendo. De vez em quando eu pego para ler aquele livro. Eu ainda não terminei, mas ainda tomo uns chacoalhões daquele livro. Não só daquele livro, né, mas de outros que eu me deparo com questões que ele fala ali no livro que eu tenho.
E aí? Então vamos atrás, vamos continuar indo atrás. Aquela leitura é muito, não vou dizer pesada, mas fugiu agora a palavra. Mas, né, dá muito de cara ali com suas questões, né? E às vezes a gente fica dando de cabeça ali, né? Por exemplo, tem outro livro que estava num grupo de estudo, e aí o pessoal da apometria, a gente fez um grupo de estudo e fomos ler Joana de Ângeles. E eu tinha uma resistência tão grande para entrar nesse grupo, e aí eu fui entender depois por quê. Não só, né, de entrar no grupo, mas de participar, perdi a hora, aquelas coisas, né? Tipo, o que é isso? É auto-boicote. Total, auto-boicote. Só que eu insisti, né? O grupo até, né, terminou, infelizmente, mas eu insisti. E aí a gente começava a ler e depois ia discutindo, falando sobre as questões. E algumas questões você fala, meu, eu não tô entendendo nada, não tô entendendo lhufas. Você fala, meu Deus, eu sou tão burro assim? Não. O que isso quer dizer? Que certas questões você ainda não está preparado para olhar, né, para as suas questões. Então, o conhecimento veio no livro, a gente leu, estudou, discutiu, mas, né, eu ainda não estava preparado para olhar aquilo em mim. Então eu não entendia aqueles trechos, alguns trechos. Eu falava, meu, eu devo ter isso, porque não é possível. Não consigo olhar. Né? Ou seja, faz parte do meu inconsciente. Tão profundo, provavelmente, porque eu não entendia lendo, eu lia 3, 4, 5 vezes. As pessoas falavam sobre o assunto e eu falava, caraca, isso não entra na minha cabeça. É o inconsciente. Tá tão profundo ali que não conseguia entender. Não sei se vocês já chegaram, né, a sentir tal coisa. Mas é meio bizarro. Mas a questão é essa. Continuar indo atrás, lendo, fazendo parte de grupos de estudo, por exemplo. Né? O Espaço Espírita Hamed tem, né, grupos de estudo sobre vários livros, né? Tanto dos livros do Hamed, Joana de Ângeles, né? Teoria dos Três Eus, dos Kaunas. Tudo isso são questões muito importantes que a gente, né, que agrega muito, com toda certeza. E é esse tipo de conhecimento que a gente tem que ir atrás. Porque assim a gente tem o autoconhecimento também, né, e o conhecimento universal, sobre as leis universais, né, física quântica e tudo mais. Ou seja, vai atrás do que você mais tem afinidade. Começa de alguma maneira. Você começa a despertar interesses em outros assuntos e vai indo, vai indo. De repente você está lendo sobre física quântica e você fala, meu Deus, eu nunca... Mas se rolar um interesse, por que não? Né? A questão é essa. Ir atrás e não parar na nossa evolução. Sempre ir atrás. Né? Mas o mais importante de tudo isso, né, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento de alto amor. E o amor, né, é um aprendizado contínuo na evolução espiritual. E o alto amor, ele faz parte da evolução de uma tratativa, primeiro, né, pessoal, nós conosco, mas também a gente começa a aprender a como tratar o próximo, as outras pessoas. Então, aprendendo a se amar, você começa a aprender a amar o outro, as outras pessoas. Né? Com respeito e tudo mais.
Mas para manter esse caminho, né, é o que todo mundo já é clichê, que precisa ter fé. Mas muitas pessoas falam da fé achando que é algo única e exclusivamente religioso. Mas não é. Fé não está ligado à religião. A fé está, né, no alto amor, no amor. Que através dessa fé, de você acreditar em si mesmo, e você conseguir vencer barreiras, né, passar por questões que para você foi por muito tempo intransponível, mas se você manter a fé e persistir, né, que é aquela coisa de persistir, acreditar que vai dar certo, uma hora vai dar certo de fato. Porque ao longo do percurso, você vai estar aprendendo. E apesar de da gente, em vários momentos, tá ali batendo a cabeça, muitas vezes a gente está batendo a cabeça porque a gente está tendo o mesmo comportamento. O momento que a gente fala, deixa eu fazer diferente nisso aqui. Isso para tudo, para relacionamento, para autoconhecimento. Ah, eu só vou atrás, sei, por exemplo, relacionamento, né? Ah, só vou atrás com gente de tal maneira. Isso é uma crença que, sei lá, você aprendeu de alguma maneira com as mídias, por exemplo. Ah, só vou atrás de gente bonita, malhado e tudo mais. Tipo, porra, como assim? Não, vamos atrás de gente, né, diferente, por exemplo. Né? Vamos mudar esses padrões, principalmente os nossos, né? A gente tem que olhar pra gente, quebrar esses padrões de comportamento e ir atrás do diferente, que a gente começa a conhecer, né? Deixa de ser, né, ignorante no fato de ignorar alguma coisa. Parando de ignorar uma coisa, a gente abre uma porta, uma janela, começa a reparar, fala, nossa, quantas vezes você já não passou na mesma rua, dezenas de vezes, e de repente você nunca reparou uma casa com um jardim bonito, sei lá, você fala, nossa, eu nunca reparei isso aqui, eu nunca reparei nessa árvore, eu nunca reparei naquela pessoa, nunca reparei. Perspectivas diferentes ajudam em muita coisa. Mudar a nossa perspectiva ajuda em muito. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, fazer com que a gente pense, né? Trazer conhecimento, fazer questões, para fazer pensar mesmo. Falar, nossa, mas realmente acho que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então vamos mudar por aqui. Começa com um passo pequeno, né? Em vez de seguir sempre o mesmo caminho para ir para a padaria, faz outro, de repente, um pouco maior. E por aí vai. Começa a mudar. Olhar de maneira diferente. E assim a gente vai quebrando alguns padrões. Eu quero agradecer a todos e até uma próxima. Fiquem atentos aí no Espaço Hamed que vão ser lançados outros cursos, hein? Boa noite.